Professor Anderson, sou aluno do ProF4. Estou aqui com um mapa mental sobre a disciplina Problemáticas da Educação Física, e para compreendermos esse contexto, a gente precisa fazer uma revisitação histórica a partir dos seus aspectos legais, para compreendermos como a educação física entrou na escola como uma disciplina. Então, um pouquinho antes do que é apresentado para a gente no texto, eu vou mostrar aqui para vocês a Lei de 7.247 de 1879. É uma lei de reforma do ensino primário e secundário, e nela é a primeira vez que inclui tanto a matéria de educação física como arte em geral. Essa lei ela teve como base os conhecimentos científicos da época e trouxe uma educação física com a base da ginástica europeia, onde seu objetivo era higienista e militarista. Aqui a gente precisa fazer um ponto interessante, que é sobre quem frequentava a escola, o ensino primário e secundário nessa época, né? A quem que se destinava essa educação física e higienista. E mais, seu objetivo era preparar os homens, né, como uma força militar. É só a gente observar quem que foi na guerra. Tantas guerras que nós tivemos nessa época. E quem estava na guerra justamente não eram as pessoas que tinham direito de ir para a escola, tá? Então eu faço um recorte maior agora, e a partir do texto apresentado na nossa disciplina, a gente vai ir para a primeira LDB, e ela ainda mantém esse caráter, né? Se você observar, eu vou subir aqui, ó, a pedagogia higienista e militarista, tá? Também aplicada, a princípio, só ao ensino primário e secundário, e obrigatória até os 18 anos. A gente faz um corte agora para a LDB de 71, entrando aí na época da ditadura militar, e a gente tem uma mudança, né? Ela se torna a educação física neste momento uma atividade obrigatória para todos os níveis, incluindo o ensino superior, mas ela se encontra facultativa, né? Então, para a mulher que tem prole, para o homem que foi ao exército, para quem está trabalhando. E aí, mais ao seu final, além de manter essa pedagogia higienista, militarista, ela também se torna esportivista. É só a gente lembrar da campanha da Seleção Brasileira de Futebol de 70, onde teve intervenção militar, e esse ideal que todos dizem de a escola se tornar um celeiro de craques, né? Alguns autores afirmam que, na verdade, essa ampliação da educação física até o nível superior tinha como objetivo a distração dos jovens da época para não confrontarem o regime militar. Então, o final do regime militar, a gente pode observar aqui, ó, passa essa linha, né, pela democracia. A gente chega aqui no corte da LDB 96, aonde é o primeiro momento que a gente tem a educação física como componente curricular. Até então era apenas uma atividade, né, uma atividade para outros fins. E ela passa por total na democracia. Então, voltando aqui um pouquinho, só para a gente poder compreender, a atuação docente, nesses 3 primeiros cortes que nós fizemos aqui, era uma atuação totalmente tradicional e tecnicista. E progressista, né, quando a gente vem aqui na LDB, que é uma atuação de práticas inovadoras, né? Então, com esse recorte,
Quais eram os problemas enfrentados aí para esse momento histórico dessas primeiras 3 leis apresentadas, né? A atuação do professor, a atuação docente, ela era totalmente tradicional e tecnicista. Quais eram os seus grandes problemas que ele enfrentava, né? Quais eram as grandes problemáticas da educação física escolar? E aqui eu falo na educação física escolar, porque eram problemas da nossa sociedade. Era uma educação física excludente, né? Ela visava, em alguns momentos, o mais forte, o mais rápido, e excluía quem não entrava dentro desse padrão. Ela era totalmente sexista, a ponto de meninos e meninas fazerem atividades separados, de meninos e meninas terem atividades diferenciadas, pois o objetivo, quando era tornar mulheres fortes para gerar homens fortes, e os homens, os objetivos eram de tornar homens fortes para defender o seu país, né? Então é um corte interessante. Um outro também que a gente pode observar, quando a gente fala desse modelo esportivista, a gente tem que pensar quem eram os atletas dessa época, né? Homens, mulheres. Quais eram os esportes voltados aí para os homens? Quais eram os esportes voltados para as mulheres? Então, mesmo dentro de uma pedagogia esportivista, existia ainda esse termo excludente, né? Nem todo mundo poderia participar do esporte que gostaria, e sexista devido ao papel social que cada gênero tinha que ter perante a sociedade da época. Então, quando a gente chega aqui, no final da década de 70, começamos aí a retomada da democracia, a gente enxerga outras problemáticas, né? E aí nós temos aqueles professores progressistas que buscaram uma forma inovadora de trabalho, e temos aqueles professores que tentaram se manter da forma tradicional, e um grande número, que é o que a gente vai abordar agora, é o abandono do trabalho docente. Então, quais os motivos que levam o professor, segundo o nosso texto, a abandonar a sua prática pedagógica? Então, o primeiro foi esse processo de transformação da área. A gente sai de uma ditadura, de um modelo higienista, de um modelo esportivista, com formação militar, né? E a princípio, esse processo de transformação, ele causou impacto aos professores, né? Então esse discurso renovador não foi bem aceito, e principalmente dentro desse discurso foi visto como uma crítica aos esportes. Só uma ressalva que não era uma crítica direcionada à cultura esportiva, e sim à forma que o esporte entrou na escola. Então esse é uma das dimensões do abandono do trabalho docente. Uma outra justificativa é a cultura escolar, né? Então o abandono do trabalho docente, ele foi justificado por essa dimensão. E a cultura escolar, ela envolve tanto a invisibilidade do conhecimento, né? Tanto por parte de professores, estudantes, diretores, familiares, não saber qual é a área de conhecimento, né, da educação física escolar, vê apenas ainda como atividade. A hierarquia dos saberes, principalmente se tratando de nível médio, né, aquelas matérias, disciplinas que são mais voltadas diretamente ao acesso à universidade. E também fica aí hierarquizado aí o próprio conhecimento da educação física. E ainda sobre o abandono, então nós temos as condições objetivas de trabalho.
Essas condições objetivas, eu só listei alguns aqui, mas tem a ver com a infraestrutura, né? Às vezes o professor só tem uma quadra, só tem uma bola, esse material didático. A questão também da remuneração ser baixa, um tempo curto para planejamento, a falta de outros professores para planejar, né? Não só em questão diária, mas em questão de componente curricular. Então, tudo isso é colocado como problemáticas que justificam esse abandono escolar, esse abandono do trabalho docente. E a última dimensão seria as disposições sociais do trabalho, completamente relacionada com a consciência que esse professor tem do seu papel na sociedade, e é uma consciência pessoal, né? A nível de importância que ele desempenha, a nível de inferioridade que ele sente, a nível de esforço que ele tem. Então, é como ele se vê. Então, essas são algumas dimensões que justificam o abandono do trabalho docente. Do outro lado, nós temos aí os professores com propostas inovadoras que, mesmo diante dessas situações, eles abordam, né, de outra forma, com outra visão, esses questionamentos feitos por quem desiste da prática docente. Vale aqui também fazer um parêntese para questões de gênero, tá? Porque se a gente observar que na prática tradicional, só um instantinho, já era excludente, já era sexista, para o professor, na sua aula prática, não aparecia uma questão de gênero, né? Porque já era imposta pela sociedade, né? Então já se identificava que meninos faziam aula no horário, meninas em outro horário, meninos podiam certas atividades, meninas não. E aí, a partir de uma linha progressista, onde a gente tem meninos e meninas em sala de aula para desenvolver as mesmas práticas, para alguns professores também se tornou uma problemática, né? E a partir daí a gente tem os professores que não desistiram, que apesar de enfrentar os mesmos problemas, as mesmas situações, a sua consciência social, a importância que ele dá ao seu papel na sociedade, a valorização do seu trabalho, a valorização da sua remuneração. Ele busca trazer soluções para esses problemas. Então, ele procura intervenção que evite a desigualdade social, procura trabalhar com o esporte, não negando, mas transformando, né? Transmitir de forma crítica e questionadora os conhecimentos pertencentes à cultura. Então, toda a sua prática ela é reestruturada a partir de como, mais uma vez, gostaria de falar, que não são problemáticas, mais um pouquinho, não são problemáticas da escola, né? Os problemas que acontecem dentro da educação física são problemáticas na escola, que isso é apenas um recorte da sociedade e que essa sociedade, o seu primeiro contato, né, do ser individual do estudante é com a escola, principalmente a escola pública. Fico por aqui, deixo um abraço para vocês e até mais.